E aí? Bom, hoje eu quero modificar minha placa de vídeo. Ela é uma daquelas modelos que ficaram bem populares no Black Friday do ano passado. É uma 3080 da Pela-DN. Tem várias coisas que eu quero fazer nelas, desde o mais básico, que seria trocar a pasta térmica. A gente não tem muita informação da pasta que vem, e quando eles abrem essa placa dá pra ver que tá bem bagunçado como eles passam a pasta. Mas eu também quero fazer undervolt e overclock na placa de vídeo, principalmente porque tudo indica que essa placa provavelmente é usada. Eu até abri aqui um print de quando eu comprei essa placa, e a gente pode ver que aqui no anúncio diz que é 100% nova, confia, 2022. Tem mais informações e tudo na descrição, tipo, tudo indicava que essa placa aqui é nova. Mas assim, eu não sou trouxa de acreditar nisso, ela tava tipo menos da metade do preço de uma placa nova. Eu sabia que provavelmente ela seria usada, mas acontece que na época a gente achava que o chip seria usado, porém as memórias dela seriam novas. Acontece que descobriram há um tempo atrás que as memórias dessa placa são pintadas para parecerem novas, então enganou muita gente, inclusive eu. Então demoraram uns meses para descobrir que essas placas são usadas, tempo suficiente para eu não conseguir pedir uma garantia parcial para essa placa aqui. Mas de qualquer forma eu paguei ainda muito barato, o mesmo preço que eu pagaria numa usada, então tá tudo certo. Mas acontece que essa placa aqui ela não tem uma construção muito boa. Me incomoda que essa placa tem LEDs RGB, só que não dá para controlar eles. A placa-mãe não reconhece nada dos LEDs e não tem software para fazer isso. Mas como vocês podem ver, a minha placa tá com os LEDs desligados. Isso porque eu puxei o cabo com uma pinça. Tá vendo que tem esse aqui é um cabinho, ó, que tá conectado, mas aquele ali não tá. Esse cabo aqui ele não tá conectado ali, porque eu desconectei para os LEDs ficarem apagados. Eles ficavam trocando de cor aleatoriamente, eu achava que estragava muito a estética do computador, então eu só fui lá e desconectei logo o cabo de LEDs e resolveu mais ou menos o meu problema. Acontece que eu quero controlar esses LEDs e o meu plano é tentar fazer alguma emenda para conectar esses LEDs na minha placa-mãe e aí conseguir controlar os LEDs. Vai ser possível fazer isso? Não sei, mas eu vou tentar. E antes de começar, eu já fiz alguns testes com o Furmark para saber a temperatura máxima que está chegando no computador. Eu testei sem o vidro aqui mesmo e sem também isso aqui, só para garantir que vai estar circulando bem o ar aqui. E antes de desmontar tudo e começar, eu vou rodar uns testes de benchmark também, para saber quantos pontos ela está conseguindo fazer. E vou ver se no final do vídeo eu consigo subir um pouquinho a média dela. Então, primeira coisa, desligar, tirar ela daqui de dentro. Eu vou abrir e limpar. Depois eu volto para falar para vocês qual vai ser meu plano, porque eu ainda nem tenho um plano para conseguir controlar esses LEDs. Mas até daqui a pouco. Bom, voltei. Cara, tá uma zona aqui. Mas eu tenho, no geral, boas notícias. Eu vou começar pela placa. E ela, como eu suspeitava, tava bem suja aqui. Eu sinto até que não tava passando direito a temperatura, porque tava com os espaços muito abertos de pasta térmica. Então eu acho já só de trocar a pasta térmica e colocar ela certinho vai melhorar um pouco. Mas outra coisa que eu não falei antes é que eu vou instalar essa pasta térmica aqui. Eu ainda não usei ela. Ela fala que é de 12 watts por sei lá o que, eu já esqueci qual que é o nome. Mas isso é bem acima da média. A outra pasta que eu tenho é só de 5. E eu acredito que seja por volta de 5 também a pasta térmica que vem aqui da China. Outra coisa é que os thermal pads também estão bem instalados, não tá meio torto. Também parece que tá em um bom estado, não tá muito acabado não. Então não tem nem que me preocupar em trocar isso. Mas a grande questão é que eu tava olhando a placa, cara, e ela parece muito boa. Tipo, ela não tá amarelada e também não tá com aspecto de pintado, assim. Eu não sou, obviamente, especialista. Eu até quero ver se alguém aí que já conhece um pouco mais e manja vai conseguir ver se isso aqui tá ou não usado.
Mas sinceramente eu acho que não, velho. Enquanto é o chip, a data dele... Eu esqueci como é que olha o número aqui, mas se eu não me engano é de 2022, né? E com... Eu não sei se esse 10 é de setembro ou se olha pelo A1, que é do primeiro semestre. Bom, mas ela é do ano passado, então ainda é uma placa bem nova. E outra coisa que eu reparei de outras placas que eu vi é que alguns tinham esses... VRM, eu acho, eu não lembro direito, mas esses negócios aqui, eles ficam meio tortos, enquanto o meu tá bem retinho. Então, eu tinha certeza que essa placa é usada, agora eu já não tenho tanta certeza assim, depois de abrir ela, né? Mas pelo estado, de qualquer forma, parece estar muito boa. E sério, pelo que eu vi, isso é um pouco de raridade. Eu paguei bem barato nela, eu estava esperando que fosse bem pior por dentro. Não espere que todas as placas baratas, assim, no AliExpress vão ser boas. Bom, mas agora vamos pra parte do RGB, que eu acho que é o que vocês devem estar mais curiosos. E vamos lá. De certa forma, a primeira coisa é meio negativa. Eu acho que não vai dar pra controlar esses LEDs que tem nela, não. Eu fiquei olhando aqui e os LEDs, eles começam aqui, essa plaquinha aqui é o LED, né? Ela passa pra cá e vai passando até chegar aqui. Aqui é a controladora. Ela que é responsável por ficar trocando a cor do LED. Ela fica, não sei se eu não cheguei a mostrar, mas ela passa de vermelho para azul, depois para verde, e fica trocando nessas cores assim até recomeçar o looping. E quem faz isso é aqui, né? Esses chips aqui que fazem essa troca de cores constantemente. E esse fiozinho aqui, que é ligado na placa-mãe, esse daqui em específico, esse outro aqui é o do controle das fãs, que controla a velocidade delas, mas esse daqui é o que seria pro RGB, né? Ele é só um fio de voltagem, né? Ele só alimenta essa plaquinha. Dá pra ver aqui que ele é de 12 volts e um negativo, então ele não é responsável por controlar esses LEDs, né? Aí meu plano inicial era pegar esses fios aqui, ó, e colocar um conectorzinho tipo esse daqui e controlar esses LEDs que tem na placa, né? Mas pra começar isso não daria certo, porque só ia controlar esses 3 pontos e não esse daqui. E outra que esse aqui é 3 volts. Deixa eu tentar mostrar. Bem de pertinho, dá pra ver que esse negócio aqui é 3 volts. Então esses LEDs não são padrão 5 volts. O que não seria um problema, eu posso baixar a voltagem para 3 volts, só que eu suspeito que eles podem não funcionar da mesma forma que um LED normal. Então às vezes se eu conectar na placa-mãe, talvez eles não funcionem corretamente as cores, não sei, mas eu prefiro nem arriscar, porque meu plano B eu acho que vai até ficar melhor do que utilizar esses LEDs aqui. E vamos lá. Eu comecei a fuçar aqui e eu descobri que dá pra soltar esses difusores aqui. Olha só, dá pra tirar o difusor aqui. E aí também, se eu lascar um pouquinho, ó, essa placa aqui eu não mexi nela, né? Ela tem esses pontinhos de cola aqui, parece, que é um plástico, né? E aqui eu só tirei essa pontinha aqui e eu já consegui tirar a placa fora. Tirei aqui, olha só. Esse aqui é o difusor que encaixa aqui embaixo. E aqui são os LEDs. Então, aqui dá pra ver que tem vários LEDs posicionados na horizontal, assim, pra apontar a cor, né? E aqui, né, o difusor que fica aqui, né, espalhando a luz para não ficar muito forte apontado na direção. Então, com essa pecinha aqui, o meu plano é pegar essas fitas LED convencional e encaixá-las aqui. Eu já fiz a medida, dá pra encaixá-las certinho, não sei se eu consigo com uma mão só. Mas ela encaixa bem certinho aqui. Dá pra ver que ela vai iluminar quase tudo certinho. Só não vai iluminar meio que esse ponto aqui de cima, ó. Que o LED vai ficar aqui embaixo, mas aqui em cima ele não vai ficar. Mas eu imagino que não vai atrapalhar muito não. Vai ficar até que forte, porque esses LEDs são bem fortes, né? Comparado aos que tem aqui. E eu tenho a opção de controlar eles certinho, então eu consigo baixar o brilho deles caso fique forte demais. E aí eu vou só encaixar 5 LEDs aqui atrás, né? Encaixar eles aqui nesse lugar. Aí depois eu vou passar um fiozinho até o próximo ponto, que eu vou botar mais 5 LEDs, depois até o próximo ponto, mais 5 LEDs, mais 5 LEDs, e no final, que eu não sei ainda onde vai ser, eu vou deixar uma partezinha de fio saindo assim, ó. Vai ficar um pouquinho esquisito, mas eu acho que vale a pena. Que esses fiozinhos aqui, eu vou só encaixar um extensor, né, e conectar isso aqui lá junto com meus outros RGBs do computador. Então, se der tudo certo, eu vou conseguir ter controle sobre os RGBs e ainda vai ficar ARGB, então as luzes vão ficar passando em sequência por aqui, se eu conseguir fazer tudo certinho, né, que eu não sei se eu vou conseguir. Eu tô com pensamentos positivos, acho que eu consigo tranquilamente fazer isso que eu tô pensando. Só vai dar trabalho, porque essas placas, elas estão coladas, tem um cola aqui que eu não sei, eu vou pesquisar mais a fundo para saber se é cola quente normal, porque depois eu vou precisar colar de novo, né? Então, antes de qualquer coisa, eu vou descobrir se essas colas são cola quente normal ou alguma cola mais especial. Mas qualquer coisa eu dou um jeito, de alguma forma eu consigo, eu acho. Bom, mas era isso até agora. Só que antes eu vou mostrar aqui, ó. Da última vez que eu fiz o upgrade no PC, eu instalei filtros na parte de baixo e na parte lateral do computador, porque esse gabinete não vem com filtro, né? Então, dá pra ver que esse filtro aqui de baixo, que é a das fãs que puxam o ar de fora, né? Ele ficou bem sujo, cara. Esse aqui eu limpei já uma vez, acho que isso aqui então tá
tá sujeira de 1 ou 2 semanas no máximo, assim. E dá pra ver que já acumulou bastante coisa. Já o da parte lá, lateral, ele não sujou nada, né? Porque, como eu disse, o ar, o de lá, ele empurra o ar pra fora, então acaba que não suja tanto. Então eu tô pensando em colocar esse filtro na parte de baixo daquele outro gabinete, já que não suja tanto, né? E ele também acaba bloqueando um pouco o ar de sair. Mas, na moral, que tinha umas moscas voando aqui no quarto e eu tenho certeza que esse filtro impediu que elas entrassem no computador. Então não é como se fosse completamente inútil. Ah, e também eu instalei, né, o imã, que eu falei que ia instalar. É só uma fita dupla face magnética, né? E aí só foi colar ali, cortar elas com uma estilete. Em alguns pontos eu tive que deixar mais fininho para não atrapalhar, e outros eu tive que deixar sem por conta de como é que é ali embaixo do gabinete, né? Que tem o pezinho atrapalha, e eu deixei sem aqui, e aí dá para encaixar isso aqui embaixo do pezinho. E quem tem um gabinete aí e quiser fazer isso, acho que vocês vão entender dessa forma já. Bom, mas era isso por enquanto. A gente se vê quando eu tiver instalado tudo e tomara que funcionando, né? Pra a última parte do vídeo que vai fazer undervolt e overclock nessa placa-mãe. E, cara, sinceramente, eu já falando um pouco antes, eu queria muito fazer undervolt, porque eu achava que essa placa já estava num nível muito usada, assim, mas pelo que tá assim, eu vou fazer um undervolt bem leve, porque eu acho que ela deve aguentar tranquilamente mais alguns anos, essa placa aqui. Agora a gente se vê daqui a pouco, quando tiver tudo pronto. Até mais. Cara, isso aqui vai dar um trabalho, pelo amor, fazer todas as soldas. Eu não sou muito bom em fazer solda. Bom, pronto, terminei. Tá tudo desligado, já já eu mostro como é que ficou. Antes eu só quero mostrar o que eu fiz sobre undervolt e overclock na placa. Eu usei o MSI e o que eu fiz foi aumentar um pouco a velocidade da memória, que era de 9.500, eu botei para 10.500. Também baixei a voltagem para 0.950 e dei um overclockzinho também na potência para 1930. E cara, sinceramente não aumentou muita coisa. Esse era o resultado que tinha dado antes. Chegou em 29.600 e agora chegou em 29.737. Aumentou 100 pontinhos só, mas eu também testei os FPS no Heaven. Acabei de abrir, então a média ainda tá se regulando, mas ela subiu bastante. Tava batendo em média 130 e agora tá sempre se estabilizando por volta aqui de 170 para mais. Deu um ganhozinho sim, quanto à performance. Também não sei se eu avisei já, mas quando eu fiz os testes eu deixei os 2 monitores desativados, mandando vídeo só para o monitor principal, e também fechei tudo que tinha no computador para o teste ser mais preciso possível. E bom, e se você não entende muito de undervolt, basicamente eu baixei a voltagem padrão dela, que era por volta de 1.65 volts para 0.950. Isso faz a durabilidade das peças aumentar um pouco. Por ter menos voltagem, a temperatura também baixa, e eu aproveitei para otimizar a placa dando um pequeno overclockzinho, só porque por padrão de fábrica geralmente vem com uma tendência menor ao desempenho do que a placa é capaz de chegar. Mas bom, eu tô satisfeito desse jeito, eu não queria aumentar muito o desempenho. Agora vamos falar sobre o RGB que eu terminei de instalar. Pronto, liguei e olha só, já dá pra ver daqui que o RGB tá ligado. Sinceramente eu não tinha cogitado que a luz ia ser tão forte que ia dar pra ver por aqui, mas eu até que achei legal isso. Bom, e na parte de baixo, como vocês podem ver, os LEDs estão funcionando como era suposto na placa originalmente. E agora você deve estar se perguntando, esse maluco fez todo esse trabalho só pra ficar um pouquinho mais clarinho dentro do computador?
Na verdade, não. Eu tenho outros planos para essa placa ainda, então eu não terminei tudo que eu quero fazer nela, mas no vídeo de hoje eu alcancei meu objetivo, eu fiquei bem feliz de ter conseguido. Cara, eu comecei ontem às 4 da tarde e eu fui terminar só 1h30 de fazer toda a instalação da placa. Eu tive que fazer tudo com bastante cuidado, porque eu tinha medo de estragar qualquer coisa. Sem falar, como eu tô gravando, eu tinha que parar o tempo todo pra mudar a posição da câmera e tal. E última coisa sobre a pasta, deu pra ver sim a diferença. Eu fiz um teste mais cedo de temperatura, deu 81 graus na pasta anterior e com essa pasta térmica chegou a 71. Mas isso depende muito da temperatura do quarto, porque se tiver muito quente como tá agora, quase não vai fazer muita diferença a pasta térmica, mas eu senti realmente que fez diferença sim. Então ela tá raramente chegando a 81 graus como antes. Bom, por hoje era isso. Eu sei que não dá pra ver muita coisa ainda, mas se vocês quiserem ver o resultado final mesmo, provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre isso. Então, se quiser ver, não se esquece de se inscrever. Mas muito obrigado por você que assistiu até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais!